Se eu tivesse que mostrar na Bíblia uma pessoa ansiosa que não fosse no Novo Testamento e que não seja Pedro, porque Pedro é que é mais nítido pela sua ansiedade, eu vou falar de do Antigo Testamento, vou falar como a gente tem que lidar com a ansiedade no mundo moderno. Porém, eu quero que para você ver que a ansiedade ela é tão antiga que a gente vai ver no Antigo Testamento uma pessoa tremendamente ansiosa. A ansiedade faz com que você seja uma pessoa reativa. Você não usa sua inteligência emocional. Você simplesmente reage. Você é impulsivo. Ao invés de você se tornar um homo sapiens, que é do jeito que Deus te criou, com intelecto, com inteligência, você reage como homo bios, totalmente instintivo. Aconteceu um problema, você reage ou com nervosismo, ou com gritaria, ou com impaciência, porque a ansiedade, ela te deixa agitado, perturbado, e quando você fica agitado e perturbado, você gasta uma energia física também, não é só energia emocional, uma força emocional muito grande, mas uma energia no seu corpo. Por isso que as pessoas têm insônia. Os ansiosos geralmente têm uma insônia tremenda. O ansioso Pedro, antes, né, quando ele era ansioso, você vê o Pedro tranquilo, com um sono inabalável, mesmo quando ele estava debaixo de uma ameaça de morrer real, muito real. No dia seguinte você vai ser decapitado como Tiago. Essa era a sentença contra a vida dele, mas ele entrou em outro status, ele entrou no status pacífico, ele entrou no status tranquilo, né? Você tem o status, a ansiedade e o status tranquilo, autocontrole. Autocontrole é tudo. Agora, o autocontrole é uma questão de treinamento. Mas para isso, eu falei que eu ia falar de uma pessoa, para depois a gente falar dos nossos pontos que eu quero tratar hoje. Se você olhar para o Antigo Testamento, para ver uma pessoa que foi derrotada por sua ansiedade, impulsividade, por antecipação, é claro que nós temos o exemplo de Saul, mas nós temos o exemplo também de Sansão. Sansão, ele sabia, ele foi criado, os pais dele o criaram do jeitinho que Deus falou. Ele cresceu sabendo que ele era especial, que ele tinha um chamado especial, que as outras pessoas podiam fazer determinadas coisas que ele não podia, porque ele era especial. Quando ele nasceu, eu garanto que ele cresceu com a mãe e o pai, contando a história miraculosa do seu nascimento, como o Senhor, que é maravilhoso, como está escrito no texto, como o Senhor falou, a forma, o porquê que ele ia ser uma criança especial, um jovem especial. E ainda, aí a mãe de Sansão falou assim, falou, Senhor, nós queremos sabedoria para educar essa criança. Então, quer dizer, Sansão foi criado com identidade. Olha, você é um guerreiro, você é forte, você é valente, você é especial, você nasceu para ser um salvador, para ser um juiz. Tá bom, ele chegou no cargo de juiz. O ápice era o cargo principal. Ainda ele tinha qualidades especiais, Sansão. Não era para ele descontrolar desse jeito, né? Mas ele tinha... Você acha que Deus que deu todas as coisas para ele? Dons, talentos, chamado, unção, inteligência. Ele tinha inteligência, ele tinha uma capacidade de interpretar, de descobrir enigmas. Isso era algo que Deus deu para ele. Ele tinha uma inteligência intelectual incrível. Porém, ele usou tudo da forma errada por pura ansiedade. Ele era agitado, Sansão era agitado, ele tinha que ficar quietinho, se preparando para o grande momento, mas não, ele ia para a terra do inimigo e voltava. Ele tinha os amigos que não tinha que ter, ele falava demais, ele contava segredos, ele entrava em brincadeiras que ele não tinha que entrar. E a ansiedade de casar, a ansiedade de ter uma mulher antes do tempo, você está vendo a ansiedade? A ansiedade estragou toda a vida de Sansão. Então você vê que por ansiedade, querer casar antes do tempo, querer um ministério antes do tempo,
Enfim, tudo que você faz com ansiedade, precipitação, não vai dar certo. Então a gente tem que sair desse modo ansiedade para a gente não prejudicar. Você vê que por ansiedade, Saul não esperou. Gente, o profeta Samuel não atrasou um dia. Ele só achou que o profeta ia chegar no início da manhã e o profeta chegou um pouco mais tarde. Pronto, ele já foi sacrificar, já foi fazer tudo que não era para fazer, porque para ele demorou demais. Uma pessoa ansiosa, você viu as características, é uma pessoa agitada, como nós falamos, é uma pessoa com síndrome de pensamento acelerado, pensamentos. O que é uma síndrome de pensamento acelerado? São pensamentos sem gestão emocional, sem o choque de gestão emocional. Você pensa tudo aquilo que vem na tua cabeça e com a velocidade que chega. Enquanto que você é um gestor, o teu eu tem que ser um gestor das suas emoções. Ele tem que intervir. Não, peraí, não posso pensar nessa velocidade. Eu tenho que começar a questionar esses pensamentos. Esses pensamentos não vão me levar a nada. Esses pensamentos, o alto fluxo chegou com toda velocidade, abrindo tudo quanto é janela, interpretando tudo da forma que ele quer. É assim que você sai fazendo besteira. A pessoa fala uma coisa e você entende outra. A pessoa nem fez nada e você interpretou. Como é que você chegou a essa interpretação? Simplesmente a velocidade do pensamento, o alto fluxo chega, você não faz uma intervenção, você já tirou sua conclusão e pronto, você já sai brigando. Hoje, a sociedade, ela chegou no seu, eu digo que no seu ponto mais baixo de tranquilidade e de gestão emocional. É muito comum você ver, não hoje, antes da quarentena, é muito comum você ver uma família chegar num restaurante e todo mundo ficar em silêncio na mesa, cada um distraído, lendo suas mídias ou respondendo um WhatsApp. Então, suponhamos que é o pai, a mãe e 2 filhos. Então, um filho jogando, o mais novinho jogando no celular, o outro já adolescente tirando foto e postando, o pai respondendo o WhatsApp, a mãe ou falando no telefone ou fazendo qualquer outra coisa, tudo menos uma interação, um momento de relaxamento, um momento de diálogo. Tá todo mundo agitado, saiu para relaxar, para ter intimidade, mas tá todo mundo ocupado com outras coisas. Bom, chega o garçom, tá todo mundo distraído, de repente a filhinha derruba o saleiro, aí qualquer coisa, porque quando você é ansioso e você tem uma mente estressada, como eu disse, e uma pessoa com mente estressada, o ponto de explosão dela é muito rápido, ela vai de 0 a 1000 muito rápido. E então, com o saleiro que caiu, ele que estava com a cabeça baixada no telefone, ele já levanta a cabeça, não vendo que foi sem querer, que não levando em consideração a idade da criança, ou que tenha sido até o garçom que colocou num local em que não era para colocar, não ponderou nada, já sai gritando, já sai brigando, aí a mãe briga porque brigou com a menina, o irmão fala que a menina é sempre desse jeito, tá todo mundo brigando, aí chega comida, come, e de repente aí vem um e fala, um da mesa, vamos tirar uma foto? Aí tira aquela foto, todo mundo lindo, maravilhoso, sorrindo, mas não teve diálogo, teve explosão. Mas quem vai ver nas mídias sociais é a família Doriana. Tudo isso para te mostrar que você não tem que se comparar com ninguém. Hoje as pessoas estão desse jeito, com uma vida de aparência. Investe em qualidade de vida, porque uma mente estressada vai roubar qualidade de vida. Qualidade de vida que eu digo, vai roubar o diálogo, porque você vai ter pressa para responder para todo mundo. Eu me vejo nessas armadilhas muitas vezes. Como eu gosto de responder para todo mundo, eu tenho pânico de ver o sinalzinho verde lá no WhatsApp, de ver que tem mensagens me esperando para responder. Se eu não lidar com a minha ansiedade, eu fico escrava. E eu digo para você
que pensadores já disseram que o homem é livre. Dr. Augusto Cury, ele fez uma pergunta: até onde o homem é livre? Porque se você fizer gestão dos teus pensamentos, você pode chegar a ser livre, senão você é prisioneiro dos seus cárceres mentais, você é prisioneiro da irritação, você é prisioneiro desses seus pensamentos acelerados que tomam conta de toda a sua mente, te esgotando, te estressando, roubando saúde física. Porque quando você fica nessa velocidade de pensamentos, você tem dificuldade, como eu coloquei ali dos sintomas, de concentração. Isso vai te deixar, a dificuldade de concentração vai te deixar mais frustrado e mais ansioso ainda. Você tem dificuldade de lembrar, porque o teu cérebro saturado, uma mente estressada, é o seguinte: o teu cérebro ele é fenomenal, mas ele tem uma autoproteção. Então, se você está pensando demais e sem qualidade, o cérebro precisa proteger e precisa eliminar alguns arquivos. Então, é daí que vem o esquecimento. Hoje, eu que já passei, não tem problema em dizer isso não, eu já passei dos 50. Eu tenho uma memória razoável, eu considero minha memória boa. Eu fico assim, espantada de ver como jovens são esquecidos, como eles esquecem tudo, esquece do que fazer, esquece as coisas, não lembra onde colocou. Por quê? Porque eles estão com o cérebro estressado, esgotado. É muita informação, eles recebem, além deles terem muita informação, eles se ocupam com muitas coisas ao mesmo tempo. E não, eles vão se ocupar com todas as redes sociais, porque eles não vão estar só no Instagram. Geralmente eles não usam mais o Facebook, mas eles vão estar no TikTok, vai estar no Twitter, vai estar em todos os outros aí que apareçam. Eles vão estar, fora o Instagram deles, fora o WhatsApp, fora agora o Zoom, e fora isso, fora aquilo. Faz parte. Mas se você não ensinar esse jovem a ter momentos mais lúdicos, como é que vai ter momentos mais lúdicos? Prazer de leitura tá difícil, né, de colocar, tem as suas exceções, mas a gente conseguir capturar a atenção deles, não com discurso, mas com sugestão. Vamos caminhar comigo, ou puxar assunto para interromper mas agora eu estou ocupado, não quero conversar. Mas com carinho você vai chegar lá, você vai conseguir atrair a atenção. Eu chego no quarto do meu neto, eu tento atrair a atenção dele no diálogo dele. Eu começo a mostrar no meu celular alguma coisa. Olha, você viu esse mouse aqui? Esse mouse aqui é de gamer. Primeiro, a atenção dele não foi para mim, a atenção dele foi para o mouse de gamer. Mas daqui a pouco foi só a isca para ele chegar perto de mim e eu começar com outro assunto, com outra coisa. Então, nós precisamos fazer esse exercício dentro de casa, porque uma das coisas que tem trazido muita ansiedade é porque as pessoas desaprenderam de dialogar, desaprenderam de ouvir. Começa a exercitar, começa a ouvir as pessoas, faz um exercício. Você quer ver como é que é a nossa ansiedade? Eu faço isso, não vou dizer que eu não faço. Você pega os stories e começa a passar para frente, né? Você não consegue ver todos os stories. Mas um bom exercício, só um minutinho. Um bom exercício, não é coronavírus, eu tenho rinite, tá bom? Então, o coronavírus fez com que você ficasse mais ansioso ainda, né? Pelo excesso de informação que você está tendo nas mídias sociais. Não foque em ver os stories de todo mundo. Para você exercitar, pega o story de uma pessoa que você gosta e fala: eu vou ver todos sem pular. Você vai ter que se exercitar. Para isso você precisa ter o domínio próprio de não vou pular, não vou pôr o meu dedinho. Até criança já põe o dedinho para pular as coisas, mas não tem como pular. Eu acho que essa coisa de passar para frente,
Se algumas pessoas pudessem, enquanto, por exemplo, eu estou falando agora, você já quer que eu chegue no final, se você pudesse, você ia me colocar para frente, mas você não pode. Então você não me põe para frente. E, então você tem que me ouvir aqui. Isso é uma disciplina, é o autocontrole. As crianças, se pudessem, colocavam o professor também para frente. Tudo isso é essa urgência, essa ansiedade. E eu anotei agora. Eu não estou falando para ninguém largar telefone, mídia social, estou falando da gente começar a exercitar um autocontrole. Olha aqui, eu vou dizer para você o que a mente estressada, que nós começamos a falar ontem, né? Eu vou repetir só algumas coisas, olha. Tem baixo nível de tolerância, são pessoas totalmente impacientes, vamos ver se você chega lá. São pessoas que a emoção é desprotegida, pequenos problemas têm grande impacto para ele. Então, como é que você faz nesses 2 primeiros itens? Primeira coisa, você precisa saber que você tem uma mente e você precisa ser o gestor dos seus pensamentos. Então, aqui está falando, primeiro, você tem baixo nível de tolerância à contrariedade. Você precisa, ou quando contrariado, você tem que exercitar o autocontrole de fazer uma pergunta. Essa pessoa tem razão, se coloca no lugar da pessoa, tenha um mínimo de autocrítica. Isso vai fazer com que você pense o mínimo, que você não seja escravo do fenômeno bateu, levou. Queridos ansiosos, você precisa desativar esse mecanismo. O que é o fenômeno bateu, levou? Falou, eu respondi. Brigou, eu grito. Então você já tem isso, que são os atalhos mentais de reações automáticas. Você sempre faz a mesma coisa. Aliás, até os seus discursos são repetitivos. Você é contrariado, vou me divorciar, não sei o quê. Você libera palavras que ninguém mais acredita em você. Eu vou sair dessa casa porque eu não aguento mais vocês. Eu vou para o outro lado do mundo. Ninguém acredita mais em você. Porque você fala sempre as mesmas coisas na hora que você está irritado. Amanhã, você quer ver? Aí você é contrariado porque você tem baixo nível de tolerância. Aí a criança, você falou que era para fazer a cama. Você chega no quarto, não fez a cama. Aí você, no piloto automático, você vai dizer a primeira coisa que vem na tua mente. Você é ansioso e você é uma mente estressada, irritada. E então você vai dizer sempre a mesma coisa. Amanhã você vai ver, eu não vou fazer essa cama vai ficar sem fazer 1 semana. Você vai ver. A criança sabe que você não vai fazer isso. Que amanhã você vai gritar de novo e você vai fazer a cama. Você vai berrar, fazer o discurso repetitivo e você vai fazer a cama. Eu não vou, ninguém me valoriza nessa casa. Eu vou fazer como outras mulheres. Eu não vou cozinhar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. A tua ansiedade faz com que você não responda de uma forma inteligente. E enquanto que uma forma inteligente, mais calma, com domínio próprio, menos ansiosa de responder diante de um estresse, de uma contrariedade, tem N coisas para você fazer. A cama não está feita? Tá bom, então. Assim como você não fez uma coisa que eu queria, eu também não vou fazer uma coisa que você quer. É aquela lei da recompensa, entendeu? Então, eu vou tirar. Quando você me pedir crédito, tá na conta, ó, tá na conta. Uma cama não feita, um crédito retirado. Enfim, a educação americana é muito legal, né? É claro que dependendo da idade já não funciona mais, quando é criança, com as estrelinhas. Mas agora que tá adolescente não vai funcionar estrelinha nenhuma, mas vai outras coisas. Ó, hoje, horário de dormir vai ser diferente, porque você não fez o que eu te falei, eu também não vou fazer o que você quer. Então, você vai saber que tudo aquilo que é rompido, acordos rompidos, tem uma consequência. Só isso, com esse tom de voz. Acabou. Com esse tom de voz, o meu pai, ele segurou a gente, porque ele dizia para nós 5, eu confio em vocês até que vocês me façam não mais confiar. Nossa, eu ficava desesperada para voltar para casa no horário que eu sabia que teria que voltar, mas sem o meu pai gritar, sem o meu pai fazer escândalo e sem ser repetitivo. Por quê? Porque eu queria continuar com essa liberdade
de voltar naquele horário que eu tinha conquistado. Então, você pode fazer as coisas de uma forma mais calma. Quando você se sente desvalorizada em casa, quando assim ninguém te valoriza porque você está cozinhando, lavando, estudando com criança, etc. e tal, ao invés de fazer ameaças em vão, você fala assim, sabe uma coisa, agora nós vamos fazer um rodízio aqui em casa. Então, mas faz de verdade o rodízio. Olha, hoje é a sua vez de estudar com ele. Eu vou colocar aqui uma tabela semanal. Enfim, qualquer coisa que você invente, mais inteligente, mais calmo. Porque toda a ansiedade de ter a necessidade neurótica, lembra que eu falo de algumas necessidades neuróticas? A necessidade neurótica de falar na hora que você é contrariado, vai te fazer, primeiro você vai ficar esgotado, estressado, taquicardia, você vai ficar aborrecido, perdeu qualidade de vida e não vai resolver nada. Então nós falamos desses dois, baixo nível de tolerância, contrariedade, emoção desprotegida. Então o terceiro item é que uma mente estressada, ela não pensa, ela só sabe reagir, ela é instintiva, eu já tinha dito, e o motivo de toda essa mente estressada é algo que faz muito pouco tempo que começou a ser falado sobre a síndrome de pensamento acelerado. Eu venho falando sobre a síndrome de pensamento acelerado, que é muito confundida com hiperatividade, mas é diferente de hiperativo. Muitas crianças são diagnosticadas com hiperatividade e na verdade é síndrome de pensamento acelerado. Muita informação, muito estímulo, né? O estímulo da luz, do telefone, do computador, dos jogos, o estímulo de muita informação na escola, com as outras coisas que ele tem que fazer, uma vida super, hiper, mega ativa da criança, sem momentos lúdicos, sem um esporte, sem um diálogo. Você ocupa o tempo da criança, é mais cômodo delegar do que educar. Delegar a educação, eu estou dando o melhor, o que eu não tive essas oportunidades. Sabe uma coisa? Não adianta esses estímulos. Uma coisa que eu gostei demais de ouvir, e eu sou dessa linha. Eu estava conversando com uma pessoa inteligentíssima que tem 3 filhos e esses 3 filhos têm uma inteligência, mas não são inteligentíssimos como o pai. Quando ele viu que nenhum desmérito, porque a despeito de não ser como ele, tinham outros talentos que ele não tinha. Primeira atitude que ele tomou, porque muitos pais hoje é uma competição de pai com pai, né? Querem colocar as crianças nos melhores colégios, independente do nível de dificuldade. Se tem dislexia ou não, se tem qualquer outro tipo de dificuldade de aprendizado, ele quer no colégio que os amigos dele, os amigos do pai, né? Do pai e da mãe, estão. Tem orgulho de falar. E aí fica jogando no filho que, olha, você está no melhor colégio, estou pagando aquilo que eu não posso, etc. Então, este homem, que inclusive trabalha com saúde mental, ele chegou para sua esposa e disse, eu quero filhos felizes, eu não quero filhos massacrados. Eu vou colocar num colégio bom, mas que não é tão exigente quanto esse colégio, porque o que eles têm, o nível de inteligência, de intelecto deles é neste nível, não longe de ser medíocre, mas eles vão ser mais felizes nesse colégio do que nesse colégio. E ele tomou a atitude corajosa, mesmo diante de críticas de outros pais, tirou daquele X colégio e colocou no Y colégio. Conclusão, os filhos ficaram muito mais felizes e hoje são profissionais muito bons mesmo. E não foi essa mudança de colégio, só trouxe qualidade de vida, trouxe autoestima
ficou elevada, não ficou uma baixa autoestima por se comparar com amigos, que os amigos nota 10 e a exigência do colégio e etc. Então, na vida, nós temos que colocar tudo na balança, porque você tem que pensar que uma criança que tem uma inteligência intelectual não tão acentuada, ela tem outro tipo de inteligência que cabe a você descobrir. Talvez ela tenha uma inteligência musical tremendamente aguçada, ou ela tenha uma inteligência artística também super, hiper, mega aguçada. E você precisa então entender o universo. Esse é outro problema também. Nós nos ocupamos muito em entender o universo em que nós vivemos e muito pouco em entender o universo que nós somos. Se você entender o universo que você é, você vai entender que a tua mente está saturada e você tem que fazer alguma coisa. A síndrome de pensamento acelerado são pessoas que estão escravizadas por um fenômeno que se chama inconsciente, que se chama o fluxo, o alto fluxo, e esse alto fluxo, que é uma cadeia de pensamentos, que eu já falei várias vezes aqui, mas eu repito, é uma cadeia de pensamentos que vem dependendo do estímulo que recebe. Então, dando um exemplo, falou do colégio, né? Que o colégio vai voltar em agosto. Pronto, vem um alto fluxo, medo, insegurança, terror, pavor. Meu filho vai entrar numa condução, vai entrar numa classe e ele pode tirar a máscara e o professor pode transmitir. Esses pensamentos chegaram sem autorização do teu eu. E você deixou que eles tomassem conta da tua mente, você não fez uma intervenção. E nisso você começa, além dos teus pensamentos, que você já começa a interpretar tudo, você já assumiu como uma verdade. A despeito de estar escrito, que é facultativo, você já tomou como uma realidade, vai acontecer, em agosto ele vai voltar, não tem jeito, meu filho tem que ir. Você já interpretou do jeito que você quer. Você não leu de novo, você não escutou direito a notícia, você não avaliou os pensamentos e você permitiu que essa enxurrada de pensamentos ele entrasse numa velocidade fenomenal na tua mente, que te atordoa, que agita as tuas emoções, que te deixa aflito, que faz com que você tenha daqui meia hora dor de cabeça, que faz com que você tenha comportamentos, aí você já está murmurando, já está falando mal do colégio. O pobre do colégio ainda nem tomou uma decisão, nem sabe ainda o que fazer. Você já está falando mal do colégio, da diretora, do dono do colégio, você já está fazendo mil coisas. E você está vendo como que é? Isso é síndrome de pensamento acelerado. Você se deixa, você é escravo do alto fluxo. Enquanto que se você tem um eu fortalecido, que é a tua consciência crítica, você vai fazer um choque de gestão nos teus pensamentos. Peraí, eu não recebi recado do colégio. Peraí, eu ainda não sei como que vai ser. Eu não vou gastar o meu tempo pensando no que ainda não é e no que pode não ser. Eu vou gastar o meu tempo pensando em algo que seja produtivo. Eu não vou gastar o pouco diálogo que eu tenho de falar mal de quem nem está sabendo o que vai acontecer, nem sabe o que vai fazer. Eles estão, sabe, o sistema educacional está aí bravamente, professores aguentando tranco, muitos com salário reduzido, trabalhando até mais por ser online, com algo que eles tiveram que se reinventar e estão ali. Se você perguntar se eu trabalho com educação, não, mas eu conheço esse universo. Então, eu quero te dizer que você ser escravo do alto fluxo só traz desastre na certa, porque os teus pensamentos desgovernados, juntando com a tua ansiedade, porque as tuas emoções foram atrás dos teus pensamentos desgovernados, ela é desinteligente, lembra que eu sempre falo para você? Então, isso vai fazer com que você tome atitudes precipitadas, como Saul fez. Ó, Saul tirou todas as suas deduções. Vamos chegar lá em Saul? Então, Saul, lá em 1 Samuel 13 até 15, é esse relato. Samuel disse, olha, Saul, quando eu chegar, você me espera para sacrificar, tá bom? Tá bom, Saul? Tá bom. Saul disse que ia esperar.
Mas na cabeça de Saul, como eu disse no início, Samuel começou a demorar. Mas Samuel não disse que ia chegar no primeiro dia. Samuel não disse que ia chegar no segundo dia. Então ele começou, primeiro os próprios pensamentos dele. O inimigo daí, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude, o povo está me cobrando eu sacrificar, o povo está me cobrando eu pegar despojo, e se eu não pegar eu vou desagradar, e se eu desagradar eu vou perder o meu reinado, ninguém mais vai gostar de mim. Isso é autofluxo e ansiedade. Quem disse que ele ia perder o reinado? Ninguém. Primeiro que ele estava obedecendo Samuel, ele estava obedecendo a Deus. Ele tinha que fazer uma gestão, ser gestor, autor da própria história, né? Ser um gestor dos pensamentos. Não, Samuel disse, eu vou obedecer, porque o melhor sacrifício que Deus quer é a obediência. Então eu vou obedecer o meu líder. E Deus nunca vai me tirar. Foi ele que me colocou. O dia que Deus me tirar do poder, esse vai ser o dia. Mas não é assim que eu vou perder o poder. Não são as pessoas que vão me tirar do poder. Quem me colocou é Deus. Quem me mantém é Deus. Ele ia interromper isso. Ele ia esperar com calma Samuel. Mas ele não esperou com calma Samuel. Ele provocou essa atitude precipitada, ansiosa de Saul, provocou um rompimento definitivo na amizade entre Samuel e Saul. Nunca mais eles tiveram uma amizade, nunca mais Samuel viu Saul, olhou para os olhos de Saul. O estrago foi grande e também para a vida profissional de Saul foi desastroso, né? Qual era a profissão de Saul? Saul era rei e o reinado dele ficou abalado. Foi só por uma atitude? Não, Saul era muito ansioso e a ansiedade dele se trazia, qualquer gatilho, uma música. As mulheres cantaram de que Davi tinha matado mais homens, uma música. Elas cantaram diante de uma vitória de Davi, elas disseram que Davi tinha matado mais do que Saul. Pronto, foi suficiente para ele dizer, Davi vai ficar no meu lugar, o povo gosta mais de Davi do que de mim. Olha o alto fluxo, a ansiedade. E o síndrome de pensamento acelerado. Eu vou perder o reinado se eu não fizer uma intervenção, eu vou perder o reinado, eu preciso tirar Davi daqui, eu preciso afastar Davi da minha vida. E foi por causa desses pensamentos acelerados que ele começou literalmente a perseguir Davi e tirar Davi da vida dele, não é? Aí até ficou estranho, Davi da vida dele ficou, né? Agora, olha aqui, vamos ver sintomas de síndrome de pensamento acelerado? Síndrome de pensamento acelerado, vamos lá. Pode causar ansiedade, vamos ver se vocês se encaixam aqui. Ansiedade, insatisfação crônica, cansaço físico, sofrimento por antecipação, impaciência, dor de cabeça, dor muscular, dificuldade de concentração. Por falar nisso, concentra aqui no que tá sendo dito, tá? Dificuldade de concentração, agitação, problema de memória, distúrbio de sono, humor instável, reagir sem pensar, ruminação de perdas e traumas e muitos outros sintomas. O que fazer com a síndrome de pensamento acelerado? Já disse para vocês, uma dica é choque de gestão emocional, você questionar esses pensamentos, você vai desativar essa cadeia de pensamentos. Então vamos lá, número 1, aprender a filtrar os pensamentos perturbadores. Eu aprendo a filtrar fazendo um choque de gestão emocional, questionando se é isso mesmo, ou se foi uma interpretação minha, ou se eu estou antecipando, ou se eu estou inventando. Nós temos uma imaginação incrível que Deus nos deu. Se a gente não tem problema, a gente cria problema. Você cria problema com pessoas, cria problema com você mesmo. O conflito é com você mesmo. Então vamos lá, tá? Segundo, você tem que desacelerar. Como é que eu faço esse desacelerar? Tem que se programar. Para desacelerar, eu preciso me programar. Como é que eu vou me programar? Então,
hoje, por exemplo, hoje, terça-feira, você já vai fazer um programa de desacelerar para o dia de hoje. Então, você vai começar a desacelerar quando entardecer. Você não vai ficar até o último segundo do teu sono no telefone. Você vai programar que pelo menos meia hora, uma hora antes do teu horário de dormir, você vai se desvincular do teu telefone e você vai colocar como tarefa conversar com alguém da tua casa, nem que seja um diálogo de 2 frases. Nem que seja porque as pessoas estão indo até dormir sem dizer boa noite. Nem que seja para dizer boa noite, ou fazer um elogio, ou falar sobre um plano. Nada que gere discussão, tá? Isso para hoje. Amanhã, fazendo parte do desacelerar, programe 10 minutos e coloque no relógio e coloque em que momento você vai fazer isso. Você fala assim, eu vou acordar, eu vou escovar o dente e coloca, escreve. Porque tudo no começo, toda mudança de hábito, ela precisa de esforço, depois ela vem normal. Você precisa repetir 2, 3 vezes para aquilo se tornar um hábito. Então você vai dizer assim, depois que eu escovar os dentes, tomar café da manhã, eu vou orar. Não precisa ser esta ordem, o escovar os dentes sim, mas ou você pode orar antes de tomar o café da manhã, aí é com você. Ou você toma café da manhã, depois você vai orar, vai ter o teu devocional. E aí você vai para uma janela e você vai contemplar o belo. O que é contemplar o belo? É uma ferramenta de gestão emocional em que você vai valorizar, agradecer. Senhor, eu te agradeço pelo sol e porque eu posso enxergar. Veja, vocês já sabem, eu gosto de passarinho e como eu dou comida para eles, mas nem sempre eles vieram aqui. Como é que foi? Porque quando eu comecei a trabalhar com o Free Mind, com o Dr. Augusto Cury, ele viu o quanto eu era acelerada. Ele me colocou como tarefa e ele falou assim, você vai ter que fazer alguma coisa. E aí eu tive que descobrir na minha casa o que é que iria me fazer desacelerar. Então, de repente, eu vi a árvore em frente, o prédio que eu moro, e eu vi que na árvore tinha pássaros, não no meu muro. Eu ouvia o canto dos pássaros e eu pensei, eu gosto de pássaro livre, e eu gosto de pássaro. Então eu vou, quem sabe, se eu colocar fruta, eles vêm. E se eles vierem, vai ser uma oportunidade para eu contemplar o belo, né? E não foi no primeiro dia, eles assustados, falta de hábito. Eu coloquei 1 dia, coloquei 2. No terceiro começou a vir timidamente. No 4º dia já veio mais amiguinhos. E aí começou, de repente começaram a vir espécies diferentes e hoje convive a rolinha com o sabiá, com o sanhaço. Eu até aprendi os nomes, sei quais são as cores que me visitam e eu não fico o dia inteiro vendo isso. Enquanto eu estou tomando café da manhã ou quando eu passo, eu vejo. E isso me faz sorrir, isso é contemplar o belo. E aí, outro dia eu vi uma mãe dando comida e eu fiquei parada, mais de 5 minutos só olhando a mãe dando comida para o filhote. Isso te desacelera, isso é contemplar o belo. Mas contemplar o belo não é... Aí eu já sei, tem um monte de gente falando, é porque você mora num lugar em que tem pássaro, aqui não tem pássaro, aqui não tem árvore. Eu já sei todas as desculpas de cor. Isso é desculpa de gente acelerada. Tem céu onde você mora? Tem sol onde você mora? Contempla o sol, contempla o céu. Tem lua onde você mora? Contempla a lua. Tem criança? Então contempla o olhar. Valoriza as coisas que estão ao teu redor. Quantas coisas que hoje você nem olha, e se você perdesse hoje uma dessas coisas, desculpa, entrou aí uma ligação, então eu garanto para você que você ficaria, por que eu não olhei mais, eu nem vi, quantas pessoas falam, eu nem vi a idade do meu filho passar, não viu por causa disso mesmo, por causa da tua agitação, você tem que desacelerar.
Jesus, lembra a expressão que eu sempre uso, que Jesus tinha o ministério da interrupção? Então, Jesus, ele punha a criança no colo, Jesus olhava no olho, Jesus tocava no leproso. Olha o que Jesus fazia. Jesus olhava, os discípulos ansiosos não olhavam para os pássaros. E Jesus falou, olha para os pássaros, pare de ficar ansioso, olha para os pássaros. Eles confiam em Deus, na comida, está lá a provisão para eles. Eles passaram agitados e Jesus, olha os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, nem Salomão, com toda a sua majestade, não se vestiu como eles. Então Jesus estava ensinando esses discípulos acelerados a desacelerarem. Não é um privilégio do século 21, não. Também aqueles discípulos eram bem agitados. Uma tarefa para vocês de hoje para amanhã. Fazer algo que é tremendamente comum, você ver como aquilo é extraordinário. Você considera comum andar, você só dá valor se acontecer algum acidente e você não puder andar. Você considera comum enxergar, você considera comum ter a sua família, basta alguém faltar para você ver como você podia ter dito, por mais que minha mãe tenha morado comigo 3 anos aqui no Rio de Janeiro, quando ela morreu, eu vi que eu podia ter feito mais, que eu podia ter conversado mais, que eu podia ter valorizado mais. Então é isso, contemplar o belo, eu resumo, tornar do comum extraordinário, fazer daquilo que para você se tornou comum extraordinário, é não se acostumar, não, porque a nossa psicoadaptação ela é boa para algumas coisas. A psicoadaptação te ajudou você se adaptar a fazer as coisas em casa durante 4 meses. Isso é algo dado por Deus, psicoadaptação. Mas a psicoadaptação usada de forma errada, ela faz com que você se adapte com coisas que você não valoriza mais, se tornou comum. É como você quer ver a sua psicoadaptação? Você valorizava um iPhone último modelo enquanto você não tinha. A partir do momento que você tem, depois de 2 semanas, você não está mais nem aí para ele. E basta lançar um modelo novo, se for lançado 2 semanas depois da tua compra, você já está insatisfeito com esse, que era o teu sonho de consumo, mas porque você não esperava que fosse lançado em 2 semanas um novo, você já está insatisfeito. Então, é você lidar com algo que tem um ansioso que chama Salomão. Salomão, ele psicoadaptou com tudo que era de melhor e daqui a pouco ele vira um insatisfeito crônico. A riqueza, as mulheres, nada mais satisfazia Salomão, porque ele era um ansioso, ele queria mais, ele precisava de mais para ter um estímulo e para se sentir feliz e satisfeito. Então eu falei, uma coisa que você precisa é aprender a se desconectar um pouco do mundo, porque nós estamos muito conectados com o mundo, não alienado nunca, queridos, mas se conectar mais com você mesmo. Se conecte mais com Deus e com você mesmo. E se conectar com você é você começar a entender quais são os seus fantasmas, quais são os seus medos, quais são os seus vampiros emocionais, quais são as suas fragilidades, aonde você precisa se fortalecer. Amanhã eu vou falar sobre tipos de eu, qual é o teu tipo de eu. Não estou falando de psicanálise, não sou formada em psicanálise, eu estou falando do eu da gestão emocional, que é a consciência crítica. Então amanhã nós vamos falar sobre tipos de eu, para que você se conheça melhor, para que você possa se fortalecer, para que você ganhe qualidade de vida. Jesus, ele batalhou 3 anos para que aqueles discípulos tivessem qualidade de vida, desacelerassem, aprendessem a não ser tão ansiosos, tão nervosos, tão impacientes. Olha a impaciência dos discípulos. Quando chegaram perto de Samaria e os samaritanos disseram para Jesus que ele não poderia passar lá com os seus discípulos, a impaciência de João e de Pedro fez o quê?
Ah, Senhor, a gente pode mandar lançar fogo do céu sobre eles? Se eles não fossem ansiosos, se eles não fossem impacientes, eles dariam um choque de lucidez, um choque de gestão emocional nos seus pensamentos perturbadores, e diriam: que loucura é essa? Jesus está ensinando amor. E além do mais, os samaritanos, eles reagem assim porque os judeus os desprezam. Nós, sabe, gerações anteriores desprezaram tanto os samaritanos. Nós dissemos que eles não são judeus, que eles não são dignos de entrar no templo. Então eles reagem assim por consequência de um desprezo, deles terem sido totalmente desconsiderados. Se eles pensassem assim, eles não falariam essa besteira de lançar fogo do céu sobre Samaria. Jesus nem se dava o trabalho de responder. Jesus nem falava: vocês estão malucos. Jesus só queria que, com as suas atitudes, as atitudes saudáveis de Jesus, eles aprendessem a ter também atitudes saudáveis.